De volta com mais um dia de Anime Friends, domingão, último dia, todo mundo com aquela cara de alegria do quarto dia de evento, não é mesmo? E a voz também, né? Exatamente. A voz ali que quase não existe mais. Mas as armas estão na mesa, porque quem está conosco, Bianca Sakai. Gente, hoje é conversa com editoras de mangás, uma conversa que é sempre muito esperada todos os anos. Todos os anos não, né? Quer dizer, todos os dias, né? Pelos otaquinhos, né? Que curtem o mangá. E que sempre tem milhões de dúvidas e milhões de assuntos para conversar. Então hoje nós trouxemos aqui Marcelo Del Greco, que é editor... Você é gerente editorial... Gente, aí vocês me corrigem com cargos. Gerente de conteúdo. Gerente de conteúdo da editora JBC. Guilherme Crow, que é gerente editorial da editora Panini. E o Diógenes... Agora eu vou ficar sempre Pode falando ser Diógenes. Eu vou ficar tipo... Né? O Di. Isso, pronto. O Di. Que você é gerente eu sou gerente editorial da MPEG. A gente vai ter hoje uma conversa, então, um pouquinho sobre como que tá rolando os mangás, se continuam indo bem, se estabilizaram, quais as expectativas e perspectivas e tal. A gente vai dar uma geral aqui com as principais editoras que hoje a gente tem no Brasil. Lembrando que Júnior Fonseca, da editora New Pop, também foi convidado, mas por motivos de Anime Friends, pelo jeito ele não pôde comparecer. Porque o homem, ele também organiza Anime Friends, gente, então, né, tá complicado pra ele. É um homem multifacetas. É, muito. Exatamente. Gente, acho que a gente pode começar, uma pergunta puxando um pouco o período da pandemia, que já tá um pouquinho... Olha quem tá aparecendo aí. Olha, okay. O homem. Olha só, foi só falar dele e ele apareceu. E Ele com não se ligou. vocês, Júnior Fonseca, Senta da aí. editora New Pop. Você vai conseguir sentar com a gente? É só um oi, tá? Ele veio dar um oi. Olha aí. Eu tô com o homem requisitado. E ele, Júnior Fonseca, da editora New Pop. Que chegou aqui agora. Você qual é o seu consegue ficar cargo, pra Júnior? uma pergunta? Qual que é o seu cargo na editora New Pop? Diretor. Faz tudo. Faz tudo. Ó, fala um pouquinho mais perto do microfone, só. Você consegue ficar pra uma perguntinha, uma ou duas? Consigo. Boa. Então vamos lá. E voltando um pouquinho o tempo da pandemia ali, então a venda de mangás ela teve um aumento espantoso, né? Que acho que todas as editoras já conversou sobre isso, né? Logo depois. E eu queria saber se esse crescimento ele continua ou se deu uma estabilizada, como que tá o mercado de mangás nos últimos 2 anos? 2 anos, né? A gente pode considerar. Começar com você, Marcelo? Pode ser, enquanto ainda tem voz. Isso, vamos aproveitar enquanto a voz de Marcelo Del Greco. Bom, na pandemia realmente teve um pico, né? Muito por conta do isolamento social que teve. Então é normal as pessoas procurarem o que a gente chama de entretenimento escapista. A gente teve vendas que se igualavam às das bancas 23 anos atrás. Haikyuu, por exemplo, vendeu igual o Samurai X em 2001, 2002. Foi uma coisa muito específica ali da pandemia. Passou a pandemia, teve uma estabilização e agora teve uma queda e está indo para uma nova estabilização. E aí a gente sempre trabalha para fazer a curva subir, ou no mínimo estabilizar. Então a gente trabalha lançamentos, trabalha o catálogo, né, com reposições, trazendo séries que estavam paradas, como o Blade, Lâmina do Imortal. Então dessa maneira a gente vai administrando cada momento do mercado. E pra você, Júnior, como é que foi essas vendas de mangás dos 2 últimos anos? Durante a pandemia eu sempre comento que tem a parte ruim da pandemia, das perdas em si, mas o mercado editorial teve um crescimento muito grande mesmo, por conta dessa questão que o Marcelo comentou, né? Não pode sair de casa, tinha que procurar algumas formas de entretenimento, né? E para New Pop em específico foi um ano muito bom, foi um ápice de crescimento da editora. Daí agora eu imagino que o mercado está tentando se acomodar com essa nova fase, né?
acredito que não vai ser igual o momento daquele momento específico, mas a gente vai tentando formas de se manter numa alta, numa crescente, né? E Gui, como é que foi pra Panini? Como é que está sendo pra Panini? Bom, eu não vou chegar com vocês com o número de 2 anos atrás, que é um trovão aqui, né? Pois é. Com o número de 2 anos atrás, porque eu tô na Panini apenas há 5 meses, né? Mas o pessoal que eles me reportam é que os mangás, eles são um produto principal, assim, da editora, né? Ele vende muito bem, eles vendem essa maioria, Demon Slayer, por exemplo, vendeu muito bem ano passado, One Piece, né? Que a gente sabe que é um sucesso mais recente até no Brasil, mas é um sucesso gigante, a gente está vendendo muito aqui na Anime Friends. Então, é um mercado, como vocês sabem, eu era consultor na Conrad, antes eu tinha Balão, que é uma editora pequena, que me surpreende pelo tamanho. Eu fico muito feliz de saber que tem tanta gente lendo mangá, comprando, né? É um entretenimento escapista, mas é leitura. E eu acho muito legal isso, assim. Eu tô tomando pé desse mercado, mas o que eu posso dizer para vocês é que é um mercado que cresce, né? Ele pode ter sido maior durante a pandemia, mas ainda é um mercado com a curva, deve ter baixado um pouco a curva, mas a curva é levemente ascendente, né, Marcelo? Assim, a gente sente isso. Tem picos. Entendi. Né? Ele estabiliza, dá uma subida, estabiliza, sobe. É bem sazonal, né? E tem modas, tipo, a gente teve a moda Jiu-Jitsu, Sim. que era totalmente underground e de repente virou super pop. Mas é uma coisa curiosa também, porque se você tivesse gravado esse podcast 10 anos atrás com as editoras de mangá do Brasil, eu ter 2, 3. Hoje temos 4 aqui e tá faltando outras 10. Sim. Tem muita gente publicando mangá. Isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer alguma coisa. E só a editora pequena ia apostar em Jiu-Jitsu, porque ele não era mainstream, ele era underground. E tem essa questão do mangá em si, ele ser um ponto de entrada para os leitores mais jovens, para o infantil mesmo, por conta do anime, dos streams e tudo mais. Então o mangá, assim como a gente está acostumado ao Maurício de Souza, né, crescer lendo Turma da Mônica e tudo mais, o mangá é uma nova porta de entrada para um público mais jovem, e isso é muito importante para o cenário de leitura como um todo, né? É legal isso que você trouxe, Júnior, porque o audiovisual, ele dá muita força para o impresso. Eu sempre falo assim, eu dei aula muitos anos, até o Marcelo deu aula comigo como professor convidado numa ocasião. Eu sempre pergunto para os alunos, quem aqui já comprou um livro porque viu um filme? Quem aqui já comprou um livro porque viu uma série? E a resposta sempre é todo mundo. E isso acontece com os mangás também. Quem aqui comprou um mangá porque viu um anime? E o audiovisual ajuda bastante a crescer o mercado, né? Então, se você tem uma indústria grande do audiovisual de animes fomentando isso, essa divulgação dos mangás, os mangás crescem junto, né? Sim. E pra MPEG, Di, como é que tem sido esses anos de debut? A MPEG é uma empresa de pandemia, né? Sim. Ela surgiu no meio da pandemia justamente por essa coisa do escapista. A gente tem um dono muito jovem que entrou nesse mercado muito cedo também. E pra gente tem sido ótimo, porque a gente tá sentindo como é o público desde o começo. A gente começou ali na estabilidade, né, no capital inicial, e hoje a gente está entendendo melhor o público, está dando aquela subida, a gente consegue já explorar um mercado maior. E é como o Marcelo já falou, o Júnior já falou, essa questão do audiovisual tem influenciado muito pra gente. A gente está sentindo que o público está buscando cada vez mais anime, está buscando cada vez mais plataformas para assistir as coisas. A gente tem também a questão de ter plataformas de mangá oficiais, gratuitas hoje também, então a galera, tipo, eu quero pelo menos ter um volume para colecionar aqui para deixar na minha coleção. E nessa que a gente vai vendo a galera investindo mais nesse negócio, né? Pra gente tem sido perfeito, a gente não tem a experiência do crawl antes da Panini também, com a Conrad, por exemplo, do Marcelo também se fala, do Júnior. Eu falo que eu comecei aprendendo com todo mundo aqui, né? Trabalhei com o Marcelo, trabalhei com o Júnior, então pra mim tem sido ver de dentro a coisa, tá sendo muito, muito mágico, assim. O Di começou comigo na Sampa. Nossa, na Sampa. Escaneando Na o mangá. Sampa. Aí ele fez umas capas de Ictosen. Isso. Começou ali. Marcelo que abriu as portas pra mim. Olha, todo mundo tem uma história meio que, né? Em algum momento aqui se toca, né, gente? Porque é mercado editorial, né? Eu sempre falo pro pessoal, não tem sentido você alimentar inimizade no mercado editorial, porque amanhã a gente vai trabalhar junto. Se você ficar alimentando inimizade, quando você precisar trabalhar com o cara, com a pessoa,
você vai ter uma bagagem, um ranço, assim. Então você tem que tratar bem todo mundo e respeitar o trabalho dos outros. Mas eu acho que aquela galera que gostava de brigar tá meio... Sumiu, né? Se autocancelou. Sim. Né? E no caso do Zé Roberto, ele foi a óbito, né? Sim. Morreu, ele Esse teve... daí Acho que ele... folclórico, né? Folclórico, porque você não conviveu com o cara. Graças a Deus. Você conviveu com ele? Não, eu não Eu tive peguei. esse prazer de lidar com ele na internet. Já. Você teve? Tive. Então, ele era um Lex Luthor, cara muito, muito inteligente, manjava muito, mas parecia que ele fazia questão de usar por escárnio desnecessário e inimizades aleatórias. O Sidão, pergunta a história do Sidão. A do Sidão é sensacional, cara. Eu falo muito pro pessoal que trabalha hoje com a gente, né? Porque eu comecei muito novo, né? Mexendo com isso. E a gente erra, a gente é novo, a gente fala um monte de merda na internet, faz parte. O Marcelo mesmo já foi um monte de merda com o Marcelo, quando era mais novo. Mas a gente tem que entender, né? As coisas vão mudando, você começa a ter um jeito mais profissional de lidar com as coisas também. Você tem que entender que não vai ser uma editora de mangá que vai resolver a coisa. A gente precisa conversar com o outro. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos trabalhar junto, vamos fazer um projeto junto. Tá? Eu acho que essa galera também tá entendendo um pouquinho mais essa situação. Quem tá entrando no mercado tá conseguindo lidar melhor. E quem fica de fora acaba ficando de fora, né? Não tem jeito. Eu acho que também não existe, né, um salvador, né, do mercado, assim, Exato. né? Tipo, um escolhido. Não existe assim. o menino que vai salvar o Gibi Nacional. Exato. Cadê ele? Olha aí. Eu adoro puxar esse gancho nas conversas com o quadrinhos, sério. Eu puxei em todas que eu podia aqui. Que maquete, gente. Não, o pior é que eu fiz um programa com ele, o último episódio do lendário programa Imagens do Japão. Nossa! Eu participei. Há quanto tempo eu não tinha... ouvia falar esse programa? E eles quiseram fazer um reality show, Quero Ser um Mangaka. E ele era um dos concorrentes. Nossa! Ele já faz o cosplay do Robert Smith do The Cure faz tempo. Já faz tempo. Já daquela época. Desde imagens do Japão. Mas tomara que dê certo. Eu vejo o Diego Maril, que faz coisas só de cavaleiros. Faz muito tempo. Eu torço sempre a favor. Espero que sempre o que for para agregar, para acrescentar, é muito legal. Então, é o que o Di falou. Às vezes você tá do outro lado, você quer ter um espaço, alguma coisa, você é inexperiente, ainda acaba falando uma outra coisa que depois você, putz, não era aquilo, mas saiu. É uma coisa que a gente aprende também, assim, como eu tô pouco tempo numa editora grande, mas imediatamente você vira o alvo, porque a gente lida com muitas paixões, assim. O pessoal é muito apaixonado. Sim. E eles acham que a paixão dele tem que seguir por um caminho e outro tão apaixonado quanto, eu acho que tem que seguir por outro. E se você vai pelo caminho do meio, você é o errado, você é xingado, é ofendido. Eu acho, gente, calma, né? Vamos, torcedores, calma. O nosso diferencial aqui de todos é que nós também somos apaixonados. Pois é. Só que nós somos profissionais. E a área de licenciamento segue regras. E a gente não pode quebrar essas regras. Então a gente tem a compreensão do público, mas a gente também tem que seguir as regras que são colocadas. E não somos nós que fazemos as regras. Sim. A gente só segue. A gente aluga as propriedades dos outros e traz para cá. Exatamente. Elas não são eternamente nossas. Não, eu acho que é uma questão de... Eu acho que por mexer a paixão... Assim, o público geek em geral, né? É um público muito da paixão, muito exaltado também, assim, né? E eles trabalham com a expectativa deles, né? Então, assim, se há uma quebra da expectativa deles própria, pode ser uma... Sei lá, o cara tá viajando, mas é uma expectativa dele. Aí se frustra e vai lá e aí ele ganha o quê? Voz na internet, né? Que, enfim, vira... e fica pedindo as coisas e que fica... acha tudo muito absurdo e tal. E assim, tem um outro lado, né? Eu, como já trabalhei em editora também, eu entendo muito bem o lado, tipo, da editora, porque não é fácil, né? Muita coisa a gente gostaria de fazer de um jeito e não tem como, porque... Primeiro, o capitalismo, não é mesmo? Primeiro, o capitalismo, né? E outra, os relacionamentos com licenciantes, tem coisas de gráfica, tem logística, são muitos fatores dentro da cadeia, assim, que independem da nossa boa vontade, não é mesmo? Mas aí... Sim, com o aumento do público que vocês citaram, gera também a necessidade de trazer mais
variedade de títulos diferentes, porque públicos têm gostos diferentes, né? Como que vocês lidam com a diversidade de títulos diferentes para agregar a públicos diferentes? Eu acho que isso, cada editora automaticamente vai acontecendo, assim. Nenhuma editora quer ficar focada em um único segmento, né? Então, obviamente que a gente tem números, a gente, né, tem os resultados, então a gente sabe alguns caminhos que cada editora acha que pode ser um jeito mais, não correto de fazer, mas uma política de empresa ali. Mas hoje em dia, se você parar para analisar o catálogo de praticamente todas as editoras, acho que todas as editoras são bem diversificadas, né? Você encontra mangá, não chega ainda ao nível do Japão, que se você quer um mangá de, sei lá, qualquer coisa que você imaginar, você vai encontrar. Mas hoje em dia, diante de alguns anos atrás, a gente acha muita variedade de mangá, né? E daí, obviamente, cada editora fica um pouquinho marcada por alguns segmentos ou por algumas características, mas diversidade eu acho que no mercado a gente pode falar que existe. Sim. Não, eu concordo com o Júnior. Se você pegar o catálogo da Panini, você vai ver que tem título para todos os gostos, assim. O que tem naturalmente é um balizamento pelos números, que o Júnior falou também. Se você lança um gênero e você tem um flop, você lança do mesmo gênero e tem um segundo flop, você não vai pro terceiro. Você já sabe, não, acho que esse gênero não tá rolando. E é muito questão de momento. Às vezes um gênero não deu certo 5 anos atrás e acontece um filme, isso é alguma coisa, uma moda nova, uma dança diferente no TikTok e aquele gênero vai, né? Então você tem que saber que você precisa renovar as suas apostas, mas você não pode morrer abraçado com elas. Então você vai se balizando pelos números, naturalmente. Mas o objetivo nosso é ampliar esse público, ampliar nosso leque para poder vender mais para mais gente, né? Você tem aqueles títulos que você sabe que aquela demografia tem um apelo comercial mais forte, mas você sempre vai tentar diversificar, né? Principalmente você tem que deixar espaço na sua grade que não dá para lançar tudo. Não existe dinheiro eterno, só a Panini tem dinheiro infinito. A gente não. Então, a gente tem que fazer escolhas muito assertivas e o mercado é muito dinâmico. O gosto das pessoas é muito dinâmico. Quando a Conrad lançou lá em Banca Junji Ito, ninguém deu muita bola. Hoje, todo mundo disputa Junji Ito. BL, quando a JBC lançou, por exemplo, Gravitation, não foi aquela coisa assim, nossa, o BL, que sucesso. Mas pouco tempo depois, o Júnior foi ganhando, conquistando esse público e foi criando esse público. E hoje é uma tendência, são os BLs e os GLs. Né? Eu sei que o que você acabou de lançar, que é um GL, aquele, o verde, o cara que eu estou afim não é um cara. Né? É um sucesso já. Então você vê que tem essas mudanças, mas você sempre tem que ter o seu carro-chefe. E as editoras precisam ter exatamente isso, às vezes é o time mesmo, né? Alguns anos atrás, tipo, ninguém imaginaria que, por exemplo, uma editora teria um selo de shoujo. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a New Pop tem o selo shoujo, mas as outras editoras também estão começando a publicar mais shoujos também, né? Então, shoujos, por exemplo, o próprio o Verdinho, né, o cara, ele acabou de sair no Japão e já está saindo aqui. O segundo volume acabou de sair. Então, sabe, então a gente vai se adaptando ao mercado mesmo, né? Vai acontecendo isso. Vai rolando um amadurecimento tanto de público quanto das editoras também, de conseguir absorver projetos que antes não eram possíveis. É igual durante muito tempo, muita gente pediu clássicos, vamos trazer clássico. O mercado não comportava trazer clássico. Aí hoje a gente tem... Se não fosse Tezuka, né? Exato. E aí a gente hoje tem a Panini anunciando Initial D, a JBC com o Dragon Quest, o Júnior trazendo as coleções do selo Shogun. Então, tipo, a gente trazendo o Gash Bell agora, tipo, também é um negócio que ninguém esperava. Não é porque, nossa, a outra editora era muito ruim e ela não trouxe antes porque ela era ruim. Não, gente, porque às vezes é um amadurecimento. Às vezes a licença não está disponível, às vezes a gente quer, às vezes a gente... Eu quero muito fazer esse projeto, licença, a gente não pode. Agora não vai rolar. E agora a gente tem essa possibilidade. Quanto mais players no mercado, inclusive, maior a chance do Japão abrir as portas pra gente pra trazer essas coisas diferentes. Todo mundo só tem a ganhar com isso. Tem espaço para todo mundo, literalmente. Aí a gente esbarra na maneira que o Japão trabalha, né? Que eles são bem restritivos. Sim. E isso não tem jeito. Até que já abriram muita coisa, né? Tá muito diferente. Mas algumas editoras não se abrem mesmo.
Fora que tem discussão interna lá entre eles, de editoras que aceitam o digital e o impresso, editoras que só aceitam o impresso, não querem nada digital. Então ainda tem muitas questões que eles precisam resolver para abrir mais portas para a gente também, mais possibilidades. Eu queria pegar um gancho do que ele falou, que o Di falou, né? Quem tá só ouvindo, o Di falou. Uma coisa que eu acho muito interessante hoje em dia é a possibilidade da gente lançar um mangá que ainda não está terminado. No passado era um tabu. A gente fica, não, vamos esperar terminar para ver se vai terminar. Hoje em dia a gente lança, às vezes fica um ano em hiato esperando lançar no Japão para lançar um ano depois, e o público é fiel, ele vai lá e acompanha. A gente tem confiança no nosso público. A gente sabe que o público é fiel. A gente sabe que a gente pode arriscar um título que vai ter hiato depois, mas eles vão comprar. Não, vou comprar esses 14, eu sei que tá no 14 no Japão, mas eu quero comprar, quero acompanhar. Pode nunca ter fim, pode ter 23, 50 anos o cara publicando, mas o leitor está disposto a arriscar isso. Isso também é uma diversidade interessante. Vocês têm sentido, tipo, como o mercado, né, brasileiro, o comprador de mangás aumentou em relação a outros anos, por efeitos pandêmicos e tal que seja, mas aumentou. Como é que vocês percebem que é a imagem do mercado brasileiro com os licenciantes e as editoras japonesas? Então, tipo, vocês falaram já um pouco, mas não sei se tem alguma coisa mais específica. Pô, eles estão bem mais receptivos. Nossa, não, eles estão amando o Brasil, meu Deus, eles querem jogar um caminhão de mangá. Então, não, eles continuam igual, meio um pouco mais... Tudo depende da pessoa que está lá. Eles têm uma mudança constante. E aí, quando muda a pessoa, você volta ao zero, você reseta. Vai embora tudo. Vai tudo. Acontece muito de algum responsável pelo nosso território, e aí tudo parece que flui muito bem, daí eles fazem essas trocas constantes, assim, pra pessoa não ficar acomodada também, né? E daí, de repente, uma pessoa que entra com uma ideia um pouquinho diferente pode mudar um pouquinho como as coisas funcionam aqui, né? Então tem essa questão. E, obviamente, com os japoneses também contam muito o histórico, né? Você pega aqui a maioria, a MPEG é uma editora mais nova, né? Mas aí você tem casos, a Panini tem 20 quantos anos? 22 anos. Você em 2002 publicando mangá. A New Pop já vai completar o ano que vem 18 anos. A Panini é uma, né, multinacional também. Então, você vai galgando também um pouquinho de espaço, e com isso realmente você ganha um pouquinho mais de confiança, né? Há um tempo atrás mesmo, quando a gente chegou a tentar a primeira vez, alguns anos atrás, eu achei que a Nojo não estava disponível. Aí chegou um momento que a gente falou que a gente queria fazer, mostrou um projeto, e eles falaram, a gente já conhece o histórico de vocês, dá para encarar. Então, o mercado realmente, como o Di falou, ele vai vai encontrando o seu espaço. A gente vai ganhando um pouquinho mais de confiança deles, e aí a gente vai fazendo as coisas certas, as coisas vão começando a acontecer abrindo algumas portas, né? Pra você, Di, vou mudar um pouco a pergunta, porque eles já estão mais tempo. Então, como é que tá sendo o primeiro contato com licenciantes, com editoras? Como que a MPEG percebe que essa imagem de Brasil, de editora brasileira, tem com eles? Olha, a gente não teve nenhum problema de editora não responder a gente, por exemplo. Isso sempre foi muito receptivo. O nosso problema vocês são muito novos para pegar uma licença desse tamanho. Isso acontece muito. Vocês precisam de ter catálogo, vocês precisam mostrar um pouco mais o material físico de vocês. Isso acontece bastante. Mas as editoras menores do Japão, e aí também vai do nosso trabalho de estar pesquisando, né? A gente vai buscando as editoras mais sobressalentes ali do Japão, as menorzinhas, e elas vão acabando abrindo um pouco mais de possibilidades pra gente, tanto de valor de licença, quanto de forma de trabalhar, forma de pagamento, sabe? Então, eles têm sido bem receptivos, mas as editoras maiores, elas realmente têm essa questão de, olha, vocês não são muito novinhos ainda, tem gente com mais de 15 anos de mercado fazendo o que vocês estão fazendo agora, então dá uma segurada. Mas essa é uma boa dica, né? Porque muita gente pergunta, como é que eu faço para publicar mangá? Porque eu falei, várias editoras querem. Mas o pessoal quer chegar, eu tenho um título da Kodansha, eu tenho a Shueisha, né? Não começa nas cabeças, cara. Mostra o seu trabalho, prospecta uma editora menor, procura um título mais curto, você mostra pra eles se você consegue acabar, e os japoneses vão ficar mais receptivos. Eles são muito zelosos com os produtos deles. Totalmente. Muito zelosos.
por isso essa demora na aprovação, por isso tudo, eles não querem que os produtos deles sejam maltratados, né? Então eles querem ter confiança em você. E a editora precisa demonstrar essa confiança, dar motivo para eles confiarem, né? Demonstrar essa qualidade do seu trabalho. E quando se fala em lançar mangá, você tem que entender o escopo completo do que se trata lançar mangá. Não é só ir lá bater na porta da editora, conseguir uma licença. Você tem que comprar o papel, você tem que estocar esse papel, você tem que negociar com a gráfica, você vai entrar na fila da gráfica, aí você tem que estocar esse material até ser distribuído, aí você tem que fazer a venda, você tem que fazer toda a produção, aí você tem que pagar o material do Japão, né? Você tem que pagar a licença do Japão, você tem que pagar royalties para o Japão. Aí o que não vende, você tem que ter um lugar para guardar, estocar. Que é um problema Isso gigantesco. tudo é custo. Então é isso que você fala, porque meu sonho é lançar um mangá. É trabalho e é custo que não acaba mais. Entendeu? Aí consegui vender mais 5 aqui do meu encalhe. Para a pessoa ir lá, abrir a porta, pegar aqueles 5 e mandar para você, também tem custo. Então não é simplesmente traduziu, imprimiu e lançou. Não é assim. Tem muita coisa envolvida e eu falei muito por cima. Muito por cima. A gente que está começando, a gente sofreu isso demais. Nosso primeiro ano foi dificílimo, assim, a gente deu muita cabeçada. Você não lembra lá na Sampa onde que eu guardava os mangás? Era mangás, todo lugar que entrava. Você vai entrando, você vai desviando pilhas e pilhas a de gente mangá. também, a gente tinha mangá dentro de casa, não tinha mais onde ficar, porque tinha que guardar, até a gente conseguir estabelecer, vamos ter que ter um estoque, um lugar para guardar ali certinho. E isso gera um custo gigante. E conforme você vai crescendo, vai evoluindo, se pegar um tamanho do nosso estoque hoje em dia, é assustador. E isso obviamente que não é barato, como o Marcelo falou. Então, não cabe numa casa, não cabe nem num galpão hoje em dia. Tipo, a não ser que seja aqueles galpões modulares com andares, sabe? Então é um custo que você, vou fazer uma editora e vai ser fácil. Não é. O custo logístico é um custo, ele é imensurável e ele é um custo que ele aumenta com o tempo. Então se você tem um fracasso, o seu fracasso vira um prejuízo maior a cada mês. Aí você começa, porque ele tá lá parado, mas está gastando. Tá gastando. Produto tá parado fazendo é prejuízo. espuma. E aí o prejuízo vai aumentando mês após mês e você precisa decidir, sentar e decidir, eu preciso mandar esse livro para Paras, eu preciso mandar esse livro para Destruir. E todos nós, apaixonados, escolhemos aquele livro. Como que você toma essa decisão de mandar o livro para Paras? Eu levei anos na Balão para poder decidir mandar qualquer livro para Paras, porque eu não conseguia. Eu preferia ficar pagando mês após mês. Eu acho que é pior, porque quando você imprime um mangá, aquele valor de capa é como se fosse o valor de uma cédula. Então quando você manda destruir um mangá seu, ou você tem uma perda, é como se você estivesse rasgando uma cédula de R$70. Entendeu? Na banca era muito louco. Porque hoje a JBC não trabalha mais com banca, já tem algum tempo. Mas em banca a gente tinha uma perda de 40% da tiragem. E a gente está falando de tiragens de 30 mil, 50 mil exemplares. A gente perdia 40% porque estragava na banca, assim, não só na banca. Porque ia para a distribuidora mandava para a subdistribuidora, a subdistribuidora mandava para o jornaleiro. Aí o jornaleiro mandava para a subdistribuidora mandava para a distribuidora mandava de volta para o estoque. Perdia. Fora que era uma loucura que às vezes eu brincava até com o Marcelo e com a Marina, da JBC, falava, eu acho que o pessoal da distribuidora entregou um Samurai X aqui no meu estoque. Às vezes aparecia assim, uns mangás da JBC, no nosso estoque, assim. Não, fora que a logística de banca é muito louca. Agora vai, hein? Agora vai. Porque não falar de banca. Começou principalmente para as bancas mais de longe da DINAP, no caso, né, aqui de São Paulo, que o mangá chegava, mas os jornaleiros não estavam nem abrindo os pacotes, só que dava como venda. E aí a distribuidora tinha que pagar. Foi assim que, por isso e outras coisas, que a DINAP quebrou. Não, quantas vezes a gente chegava no nosso estoque e o material que voltava de banca, vinha um pacotinho fechado, como veio da gráfica, novo. Ou seja, não foi nem exposto. Era só teve custo de ir e voltar. De voltar, só logística. Aproveita que a gente está falando de fatores, né, complicados que
impactam o preço e como não é barato fazer um mangá, acho que a gente não pode deixar de falar do valor do mangá, que a gente sabe que não é barato, mas obviamente tem os seus... Gente, tá muito difícil aqui hoje, agora com essa música aqui tá... Agora deu uma... Mas vamos lá. Acho que a gente não pode deixar de falar do preço do mangá atual, quem sabe que não tá barato, mas que tem as suas razões de papel, com certeza, né? É um deles em todas as conversas se fala do preço do papel, até com os quadrinistas independentes, o papel é um tema sempre de conversa, porque a coisa tá muito tensa. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais da situação atual, que impacta. Não é só o papel, né? Tem a questão do dólar também, porque o nosso papel, ele é pensado para vender para fora. Então, o nosso preço é vinculado para fora. Então, também não é só a questão do custo, o custo do papel em si, ele é muito embutido no dólar. Então, por exemplo, agora que o dólar aumentou, já é mais um problema que a gente vai conseguir prever que daqui a alguns meses vai ter novo reajuste de preços. Assim, é uma certeza, entendeu? Só no ano passado foram 3 aumentos. E a gente fica na mão de uma produtora hoje só de papel, que é a Suzano. A coisa é tão louca que hoje o papel de jornal é mais caro do que o offset. Não faz o menor sentido. Mas a gente fala disso, tá chovendo molhado, os leitores vão comentar toda vez essa história de papel, mas é fato, isso é um fato. E depois eu gosto de colocar as coisas em perspectiva. Quando você pega um título, um mangá, custa R$40, talvez o ticket médio de mangá hoje é R$40, um tanco bom assim, né? Se você pegar e colocar um livro de 200 páginas de qualquer outro segmento de literatura, vai ser mais caro. Se você pegar, sei lá, um hambúrguer do McDonald's, uma coisa... Se você comparar o preço do mangá com o preço de tudo, o preço do mangá não é caro. Não é caro. Ele é um preço mais barato que a maioria das coisas, assim, proporcionais. A questão é que gastar R$40 com um mangá, com entretenimento escapista, é uma coisa que você vai pensar, puxa, vou deixar de ter R$40 para comprar comida, deixar de ter R$40 para comprar roupa, alguma coisa. Tem um equilíbrio que a gente precisa entender, mas eu não acho que o mangá seja caro proporcionalmente. Ele é caro frente ao mundo que a gente vive, né? Comparado com a vida. Isso, é nesse sentido que eu falo de caro, assim. E, gente, tem algum título nesse último ano, que superou as expectativas de vendas de vocês? Assim, nossa, isso aqui foi bem pra caramba, assim, que tipo, não esperava que fosse tão bem assim, de cada editora ter algum título, assim? Eu, particularmente, foi o Haikyuu. Eu acreditava que ia bem, mas ele é um mega sucesso. E é um sucesso tardio, porque ele já tinha acabado, o anime estava paralisado, e ele foi redescoberto. E a JBC teve muita felicidade de lançar no momento dessa redescoberta, porque mangás de esporte geralmente eles acabam ficando mais de lado. Tem aqueles momentos tal, talvez clássicos como Slandunk, já tenha, por ser um clássico, já segura mais, um Ashito no Joe, vamos considerar boxe também como esporte, mas geralmente os mangás de esporte vão tão bem. E o Haikyuu, por ser efetivamente um mangá sobre vôlei, foi assim um mega sucesso. Mega sucesso, continua muito forte. E aí, Júnior, você? Eu acho que o que eu poderia citar é o Mushishi. O Mushishi foi a obra é excelente, isso a gente não tinha dúvida, mas foi uma surpresa, tanto que a gente teve que reimprimir antes mesmo de o pessoal começar a receber. Foi aquela coisa que a Amazon demorou muito para mandar o pedido de pré-venda e tudo mais. Aí quando veio, a gente até foi, é isso mesmo, né? Aí teve que reimprimir imediatamente. Tanto que o pessoal nem percebeu, não faltou no mercado, não foi nada. E foi uma surpresa muito boa, por ser um clássico também, por ser algo um pouco mais antigo. E dos sucessos mais recentes, como até o Marcelo falou, o próprio o cara, né? O Verdinho, a gente chama de Verdinho na editora, é mais fácil do que falar o nome todo. E atualmente o Sinal de Afeto tá tendo um desempenho muito bom, mas esse até a gente esperava, porque foi o shoujo de destaque praticamente do ano passado, teve um anime estreando esse ano, então foi algo meio que a gente já esperava também, mas foi
é bom quando, né, dá um up maior do que até que você estava planejando. Bom, o catálogo da Panini é gigante, assim, né? E recentemente a gente começou a fazer reimpressões sistemáticas. Deu um resultado muito curioso porque eu não esperava isso, mas a gente fez uma reimpressão de Vagabond, colocou no mercado e Vagabond ficou na lista de mais vendidos do Publish News, o número 1 em primeiro lugar, o número 2 em segundo lugar, o número 3 em terceiro lugar. Foi impressionante, assim. Por semanas, várias semanas, o Vagabond é um título antigo, inacabado ainda, né? Assim, eu me surpreendi muito, porque semana após semana, nas posições, competindo com todos os livros normais do mercado, e ele desempenhando muito bem, assim, números públicos. Então, eu acho que, talvez, só se me permite a gente fazer uma ligação, são coisas que nunca é o que a gente está achando que vai ser, né? É uma coisa muito louca isso. O público não é imprevisível. Olha, o Vagabond eu acho que é o melhor exemplo. Você lembra? Lembro, Porque, vamos começar pela Comedy. Ele era versão básica, e aí eles começaram junto a versão de luxo. Sim. Aí eles continuaram a básica e ficaram só na de luxo. Pararam, cancelaram a de luxo, sem chegar no final. Eu, na Sampa, peguei o Vagabond da onde parou, fiz exatamente o mesmo projeto que eu tinha feito com o Evangelion na JBC, retomado da onde tinha parado, mesmo formato, tudo. Só que era um momento que um mangá, mesmo sendo de luxo, R$40 era muito caro. Se você olhar pra hoje, né? Não, um mês depois que deu tudo de errado lá na Sampa, eu acabei voltando, fui convidado para voltar para a JBC. Até me chamaram para Panini também, para Mitos, né, na verdade. Isso, foi para Mitos. Para Mitos. Isso. Né? Acabei voltando para a JBC e o Vagabond foi para Panini. Ainda deu uma patinada. E agora é um mega sucesso. Vou te dizer mais, tirando até o Vagabond, pegando outro exemplo, Nana. Na época que a gente lançou Nana, era tipo o Dragon Ball dos shoujos da Shueisha. Foi a única vez que veio uma equipe de 12 pessoas da Shueisha, só da Nakayoshi. Qual que é? A Nakayoshi é da Kodansha. Eu acho que é da não Ribbon, não é? sei. Eu acho que é da Ribbon. Porque eles não entendiam porque Nana não vendia no Brasil. Quando o Marcelo me contou isso na época, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Porque Nana no Japão foi um fenômeno cultural. Tinha show com a banda de graça, na praça, também na pracinha. Tinha o anime, tinha os filmes, tinha a série, live action, foi um fenômeno cultural. Então eles não entendiam que o mercado brasileiro, mesmo naquela época, a gente está falando dos mangás de R$10,90 ainda, e já com histórico de títulos que vendiam muito, o Nana não emplacava exatamente por eles terem essa visão. Obviamente na época ainda não tinha Naruto, não tinha Demon Slayer, não tinha um monte de coisa. Mas a referência era Dragon Ball. Para eles, o Nana era o Dragon Ball dos shoujos. E não emplacava. Vendeu bem, foi ok. Hoje ele vende muito mais do que na época. E é exatamente reposição. Não é nenhuma coleção nova. Né? E uma coleção que oficialmente não acabou. Oficialmente não acabou. Pois é. E hoje vende mais do que 15 anos atrás. Olha que loucura. Como que você vai explicar Vai isso? entender, né? Qual é a explicação? As pessoas descobriram agora. Então, o público não dá pra decifrar o público de mangá. Assim, não consigo dizer, ó, o público de mangá vai se comportar assim, assim, assado. Isso é uma particularidade do nosso mercado, não só de mangá, do mercado editorial. Quem vende Coca-Cola sabe que ano que vem as pessoas vão beber mais ou menos Coca-Cola, mas elas vão beber Coca-Cola. A gente não sabe o que a gente vai fazer, que vai vender ou não. Pode tudo que a gente lançar ser um fracasso, ou tudo que a gente lançar ser um sucesso, é uma grande incógnita. Então, o que a gente tenta fazer é dar, por meio do marketing, por meio das nossas divulgações, uma necessidade de urgência de comprar aqueles títulos, mas não dá pra saber o que vai vender ou não. O gosto vai mudando, né? Hoje em dia, há alguns anos atrás eu lia determinado tipo de história, hoje em dia eu gosto de outras. Isso é normal, né? E aí a gente só vai tentando se acomodar ali, tentando achar a melhor forma, né? É que tem as obras que são atemporais. Sim. Mas esses daí que tem essa pegada pop, que são pontuais, é difícil você prever. É que você tem que aproveitar o momento. Você tem aquela... aquele parâmetro, né? Aquela fórmula que sai. Esse título
é para tal demografia, é tal gênero, tem tais elementos. Qual que é a chance dele cumprir com o seu papel, que é vender bem? Vamos imaginar que é grande. Isso aqui não. Mas na prática muda. Nem sempre é a mesma coisa. Uma coisa é você acertar Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Outra coisa é você acertar o Awashi, é acertar como que é o verdinho? O verdinho. É que é um título gigante, né? O cara que eu estou afim não é um cara. O verdinho. Mas tem essa outra questão, que é uma preocupação das editoras também, principalmente as que têm um catálogo um pouco maior. Você tem que tomar muito cuidado, porque também às vezes você erra em meter muito título da mesma demografia. E você tem que pensar, não é só na sua editora. Eu vou lançar determinado título de uma demografia, eu tenho que ficar de olho no mercado, porque a Panini está lançando, a Jovem está lançando, a MPEG está lançando, e às vezes um come o outro, e aí você tem até também um resultado errado do que está acontecendo, e isso pode te prejudicar numa decisão. Então não é simplesmente lançar. Você tem, como o Marcelo falou no começo, é muito mais coisa envolvida do que simplesmente só conseguir a licença, eu vou lançar, né? Sim. E tirando que tem o público é muito engraçado, porque recentemente, eu não lembro, acho que foi o Júnior que anunciou algum título, e a galera ficou, pô, mas ele anuncia e o anime passou há 6 meses. E tipo, você vai ver, tipo, o Júnior tá de jogo naquele mangá já faz 2 anos. E a galera o Japão não liberou a licença. Ele vai fazer o que? Não vou lançar mais? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, cara! Exatamente, e a galera não entende isso. Nossa, a editora, meu Deus, ela ficou segurando de propósito pra não aproveitar o hype do anime. Com certeza. Quem que vai fazer isso, Com né? certeza fizeram isso. A reclamação é compreensível, todo mundo tem o direito inalienável de reclamar. Vivemos numa democracia. Mas às vezes eu não compreendo, cara, estamos lançando o mangá. Pelo amor de Deus, por que você está reclamando que eu estou lançando o negócio? Se não gostou, não compra. Mas tudo bem, reclamar é um direito inalienável do cidadão. É um direito. Exato. E vocês, de um título que superou a expectativa de vendas de vocês? Eu consigo citar o Gash, né? O Gash Bell foi fora da curva, assim. Tanto que os nossos problemas foram por causa de Gash Bell, pelo sucesso de Gash Bell. A gente não estava pronto pro tamanho de vendas que ele teve. A gente não contava com isso. A gente era pequeno, a gente pensa, vai vender ali nessa frente para pagar as contas, é isso. E aí quando veio o primeiro pedido, a gente falou, meu Deus, como a gente vai guardar isso aqui agora, sabe? Não tem como enviar, a gente vai tomar prejuízo enviando no frete isso aqui, sabe? E aí, mas hoje a gente já estabilizou, é a mesma coisa que o Júnior falou, a Amazon faz pedidos muito tardios, né? Então, tipo, a gente está imprimindo, a Amazon, não, eu quero mais tanto. A gente tem que ir lá correr para imprimir mais. Então o Gash, assim, é o carro-chefe da editora de longe, vende muito bem. Mas um que surpreendeu muito, e é bem recente, saiu esse mês, foi o Crane Mummy. A gente não tava contando. A gente falou, não, vamos lançar Crane Mummy. O anime foi licenciado no Brasil, né? Que a gente falou, vamos aproveitar também, né? E a gente lançou e o público abraçou muito. Eu não sei se é a falta de Mahou Shoujo no mercado, pode ser. Ou o pessoal abraçou pela temática de que é idol também está muito em alta, mas pra gente foi uma surpresa, assim, muito agradável, obviamente. Muito bom. Gente, acho que a gente vai encerrar até antes de começar alguma próxima música aqui, porque tá complicado, né, da gente se escutar. Eu gostei da trilha sonora. Gostou da trilha sonora? Mas fiquem tranquilos, porque a partir de agosto, no AkibaCast, terá rodadas de bate-papo com as editoras. Legal. Sim. Então, serão 2 em agosto, 2 em setembro e 2 em outubro. E vai ter alguma coisa pra novembro também, está pra confirmar ainda. Olha aí. Mas todos eles estarão lá ao vivo com a gente, lá no AkibaCast, lá na Liberdade, no nosso localzinho, né, de sempre. Então a gente vai ter uma conversa mais profunda com cada um deles aqui. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela voz de vocês. Né, Marcelo? Eu sinto, exato, assim, que a gente tá usando tipo, o último fiozinho de voz do Marcelo aqui hoje. Muito obrigada. E a gente se vê então lá no AkibaCast, lá na Liberdade, nos próximos meses.
Até lá, Bianca. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo Obrigado. convite. Desculpa o leve atraso, tá, gente? Júlio, você tá desculpado de tudo. A gente tá vendo, você tá Sim. Você falou que ia Tá responder impressionante. 2 perguntas e ficou até o fim. Então, pois é, você foi ficando e falou assim, bom, eu que não vou, né? Mas É, ele acho tirou que o eu- fone de ouvido do celular do ouvido. Então, quando ele colocar de volta, Já vai estar uma Provavelmente estão gritaria. gritando aqui, mas vai ter faz convidado pendurado no teto ali. vai O ter Júnior tudo ia acontecendo. ficar 2 perguntas, escutou um negócio. Acho que eu vou ficar mais um tempinho. Acho que tá bom parte. Eu vi o aqui. BO que chamaram, né? Eu falei, alguém Deixa quieto, resolve. deixa quieto. É isso, gente. Até a próxima. Valeu, hein? Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.